E aí, pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. Estamos aqui estudando, não toda semana, mas em algumas semanas eu tenho estudado com vocês o livro do Tim Keller, que eu já falei muito sobre ele, o significado do casamento. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, do vídeo anterior, que eu faço uma introdução a respeito deste livro. E nós temos falado sobre casamento, porque eu fiz um vídeo aqui de bate-papo, também vou deixar o link aqui, talvez você não viu, sobre os solteiros. E foi baseado, em parte, nesse livro, que tem aqui um capítulo especial para os solteiros. E surgiram outras conversas, então eu achei interessante fazer uns vídeos a respeito do casamento. E aí eu tenho, obviamente, usado muito esse livro aqui. E aí eu quero convidar você a comprar esse livro e ler. Eu vou falar um pouco aqui do capítulo 1, que é O Segredo do Casamento. Mas você pode adquirir esse livro, ler. Sem dúvida nenhuma vai ser muito bom para você, para o seu casamento, ou se você é solteiro, em como você lida com a questão do casamento, da família. Eu acho que esse livro nos ajuda nessa perspectiva de compreender de uma forma mais ampla a respeito desse projeto de Deus, que é a família, que é o casamento. Então vale a pena adquirir esse livro. E aqui vai ser só uma reflexão em um ponto deste capítulo, porque ele fala várias coisas neste capítulo, então vai ser muito interessante. Mas antes de começar necessariamente, eu já me apresentei, mas quero pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, deixa aí o like, porque cada vez que você clica aí no joinha, nesse likezinho, mais o YouTube entende que esse vídeo ele é bom, é interessante e vai distribuir para outras pessoas aí. Então, curta, compartilha se você quiser em seus grupos, deixa comentário se quiser fazer pergunta, pode fazer para mim lá no direct, no meu Instagram ou aqui, e fica à vontade, tá bom? Vai ser muito bom ter você aqui comigo. Então vamos analisar o capítulo 1 deste livro, e aí ele vai falar sobre o que é casamento, ele vai falar sobre o declínio do casamento, porque nós vivemos uma crise no casamento. Ele traz até algumas estatísticas aqui dos Estados Unidos, né? Porque ele é americano, o autor, sobre a quantidade de divórcios que tem nos Estados Unidos, né? E ele fala sobre a idealização do casamento. As pessoas têm tido, né, um pensamento a respeito do que é o casamento e idealizam o casamento. E aí, no dia a dia, na prática, que ela tá casada, que ela vive ali uma vida diária, que cai na rotina, muitas vezes há uma decepção e aí a pessoa abre mão desse casamento. Nós vemos na sociedade também uma prática muito comum onde as pessoas não casam, elas vão morar juntas, fazem um test drive. Para saber se vai dar certo, para saber se é isso mesmo. E aí ficam fazendo esses testes drive, né? Será que isso glorifica a Deus? Será que isso agrada a Deus? Se nós lermos a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, isso desagrada a Deus. Mas há pessoas que acham que esse teste é bom, é interessante, o que que tem, né? Porque aí a pessoa também já entra no relacionamento pensando, não, quando acabar fica fácil. Porque nós não temos nenhum contrato, nós não temos nenhum papel que nos segura, e outras pessoas vão falar, não, mas isso aqui é só um papel, o que que tem? Então levam o casamento de uma maneira errada já desde o princípio. E aí esperam que dê certo, né? Como é que isso é possível? E outros vivem solteiros, mas desejando em seus relacionamentos terem os privilégios do casamento. Então, o casamento é cheio de lutas, é cheio de desafios, a pessoa deixa isso tudo de lado e ela quer apenas os prazeres do casamento. E aí é onde nós temos muitos namoros que são casamentos onde as partes desejam aproveitar apenas os momentos alegres ou as prerrogativas boas do casamento, mas o compromisso, a responsabilidade, a fidelidade,
esses princípios maiores elas abandonam, elas deixam de lado. E aí é onde também surgem muitos problemas, como gestações, não é? Indesejáveis, não programadas, onde existem aí mulheres sendo grandemente machucadas, homens também, né, sendo enganados, e relacionamentos cada vez piores e trazendo consequências para a alma, para a psique, para o corpo, consequências que são muito difíceis de serem lidadas, e a culpa está nesse desejo desenfreado pela felicidade. Nós vivemos um tempo onde a busca pela felicidade se tornou o árbitro, se tornou a linha, se tornou o alvo do nosso horizonte, e é esse um problema muito sério que nós temos vivido. E aí eu quero falar para vocês uma definição que ele traz aqui na página 34 a respeito do que é o casamento, na visão protestante, né? Ele diz assim: na visão dos protestantes, o casamento foi dado por Deus não apenas para os cristãos, mas para beneficiar toda a humanidade. O casamento formava o caráter a unir homem e mulher numa relação de compromisso. Acreditava-se especialmente que o casamento, para o resto da vida, criava a única forma de estabilidade social na qual os filhos pudessem crescer e se desenvolver devidamente. O casamento, como instituição, era do interesse da sociedade, porque nenhum outro tipo de ambiente permitia que as crianças se desenvolvessem tão bem. Então, a pessoa, na visão protestante, ela entra no casamento com uma visão muito maior do que aquele núcleo familiar. Ela entra com a visão, e deve entrar com a visão, de que está entrando num relacionamento que foi projetado por Deus e para a glória de Deus e para o bem da sociedade. Então, a visão cristã, ela é apegada muito mais no dever do que na felicidade. E hoje nós vivemos até uma crise entre cumprir o dever ou ser feliz. Quando eu e você nos deparamos com esse dilema, né? Cumprir o dever ou ser feliz, nós escolhemos o quê? Aí tem um filósofo chamado Lipovetsky. Ele fez uma reflexão em cima do que Marshall Berman escreveu em 1985. Esse homem escreveu um texto intitulado Tudo que é sólido se desmancha no ar. E depois, no ano de 2000, 2005, Bauman, ele fez um outro texto baseado nesses outros dois autores que eu falei, que foi Modernidade Líquida. E aí Bauman, ele traz uma perspectiva, um olhar para a sociedade nessa questão entre dever e felicidade. Porque aqui no próprio livro até Tim Keller fala também o seguinte, que o iluminismo no século XVIII e XIX deu origem a um novo conceito de casamento. Então, até antes do iluminismo, então ali o período que a gente conhece como medieval, existia um conceito mais voltado realmente às escrituras sobre o que é o casamento. Mas a partir do iluminismo, essa revolução filosófica, e aí atingiu todas as áreas da vida, trouxe um novo conceito. Culturas mais antigas ensinavam seus membros a encontrar sentido na vida no dever, ao aceitar os papéis sociais que lhe eram designados e desempenhá-los de maneira o mais fiel possível. Então, até antes do iluminismo, as pessoas viviam nessa perspectiva. E aqui é interessante porque o autor traz essa perspectiva, e aí, remontando a esses filósofos que eu falei, e agora Bauman, que fez uma leitura desses dois filósofos, Lipovetsky e Marshall Berman, ele também traz essa mesma perspectiva, de que anterior ao iluminismo, as pessoas viviam buscando cumprir o dever. Elas tinham, como alicerce das suas vidas, uma ética robusta, que lhe dizia o que era a maneira correta de se viver.
E aí continua falando aqui, durante o iluminismo começou a ocorrer uma mudança e o sentido da vida passou a ser considerado fruto da liberdade do indivíduo, de escolher o tipo de vida que ele satisfaz a sua personalidade. Então olha só a mudança. Em vez de ser um modo de encontrar sentido na abnegação, em abrir mão das liberdades individuais e do compromisso com os deveres do matrimônio e da família, o casamento foi redefinido como a forma de encontrar satisfação emocional e sexual em plena realização pessoal. Então, a partir do iluminismo, isso infelizmente adentrou a igreja e ao pensamento cristão, tem influenciado, né? Não que mudou completamente, mas tem influenciado, de que entre o homem escolher o dever e a ser feliz, ele deve buscar a felicidade. Porque no final das contas, Bauman observou, a humanidade tem percebido que não vale a pena tanto buscar viver uma vida a partir de dever e a partir de leis morais, éticas, porque agora tudo pode ser relativizado e tudo agora pode ser descartado, porque o que importa no final das contas é como eu vivo. Bauman notou que essa busca insana e essa busca que nunca satisfaz, que é a busca pela felicidade, tornou nossas vidas e nossas relações com as coisas muito leves, sem o peso do dever. Então Bauman escreve esse livro, né, A Modernidade Líquida, onde os relacionamentos baseados nessa leveza, baseados na minha felicidade, então eu vivo em função da minha felicidade. Eu passo 24 horas do dia, né, o ser humano, buscando satisfação, buscando a alegria, buscando prazer. Então o dever é colocar de lado. E a gente vê isso, por exemplo, na vida de muitas pessoas. Elas passam horas e horas, por exemplo, no celular, nos videozinhos da internet, buscando satisfação. Então, videozinhos de 30 segundos, um vídeo de YouTube que eu tô aí com 12 minutos, 13 minutos de vídeo, um vídeo que passa muito disso, a pessoa já desiste, talvez aqui já muita gente já parou de assistir, porque ou então tá colocando aí na velocidade maior para poder ver, porque está consumido de ansiedade e de insatisfação. Então, apesar do tema chamar atenção, tem que ser muito rápido. E essa rapidez e essa correria é a busca sempre por satisfação. E isso torna as relações leves. Então, a qualquer momento, essas relações podem ser desfeitas. Não há compromisso, não há dever, não há uma busca por algo a mais. Ou então, assim, as pessoas entravam num casamento, em relacionamentos, visando algo para além de si. O cristão visava a glorificar a Deus através desse casamento, como em Efésios capítulo 5 explica ali como deve ser o casamento. A pessoa tinha isso em mente. Ela não idealizava como é idealizado hoje. Antes as pessoas entravam no casamento pensando o quê? Vou casar com um pecador. Vou casar com alguém que tem muitas questões a serem tratadas, mas como dizem em Provérbios, ferro com ferro se afia. Então entrava-se no casamento comprometido com o outro, em forjar no outro o caráter de Cristo e um forjando no outro. Buscava-se no casamento esse crescimento, essa maturidade. A maturidade demora tempo para ser adquirida, a maturidade demora-se tempo para que um e o outro possam forjar-se. Tem até uma frase aqui interessante a respeito disso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui diz assim: não há nada melhor para amadurecer o caráter que o casamento. E o casamento era visto dessa forma, como um meio de que nosso caráter fosse amadurecido, fosse elevado. Mas a partir do iluminismo, as relações foram se tornando cada vez mais líquidas, cada vez mais superficiais, onde eu busco a minha felicidade. E é onde nós chegamos aqui nessa constatação de Bauman, sobre essa lógica do casamento.
E aí, por conta dessa leveza, ao invés da vida se tornar feliz, ela se transformou numa angústia. Nós somos seres angustiados. Por quê? Porque aí, por conta dessa insatisfação, é gerado em nós muita ansiedade, muita culpa. A leveza se tornou sufocante. Então, o casamento que antes buscava-se forjar o caráter do outro e construir uma família forte, se tornou um meio para que o sujeito, para que a pessoa consiga satisfação sexual, satisfação pessoal, felicidade. E quando a coisa não acontece dessa forma, simplesmente é desfeito, simplesmente vira-se essa página e segue-se. Só que quem vive dessa forma, como o mundo tem programado, tem vivido de uma forma angustiante, sufocante, porque não levou em consideração que a nossa alma é afetada nas relações. Não levou em conta de que quando nós vivemos uma vida fora dos propósitos de Deus, nós vamos arcar com as responsabilidades e com os agravantes de não vivermos conforme Deus deseja. Porque Deus nos criou de uma determinada maneira. E se nós não vivemos dessa determinada maneira, nós vamos sofrer as consequências. E aí o último parágrafo que eu quero ler aqui dessa abordagem do casamento diz assim, o Tim Keller. Para os proponentes dessa nova abordagem, a essência do casamento não se encontra no simbolismo sacramental divino, nem no vínculo social que visava ao bem mais amplo da humanidade. Antes, o casamento era considerado um contrato entre duas partes com o objetivo de promover o crescimento e as satisfações individuais mútuas. Nessa abordagem, os indivíduos se casavam por causa de si mesmos e não para cumprir responsabilidades para com Deus e para com a sociedade. Então, como tem sido a nossa mente? Como tem sido a sua mente? O casamento ele deve ser para cumprir as responsabilidades, o dever diante de Deus e da sociedade, ou o casamento deve ser para satisfação pessoal, para que eu seja feliz. Nós vimos que Bauman, que nem era cristão, compreendeu que viver dessa forma para a felicidade, viver para se satisfazer, abandonando todo o dever, causa relações leves, e a falta do peso do dever traz angústia, ansiedade e culpa. Então, veja que há consequências para a maneira que nós vivemos a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus ela continua sendo tão atual, tão imprescindível para a nossa vida. Nós precisamos voltar a buscar o dever, buscar o peso do dever, o peso de uma ética e de uma moral baseada na palavra de Deus, que nos faz viver esta vida com a perspectiva para a eternidade. E que através disso e do que a palavra de Deus ela promove, ela então vai trazer em nós peso, vai trazer sobre nós raízes, fundamentos que não se abalam. Porque a busca pela felicidade, essa busca insaciável, tem tornado a sociedade cada vez mais fragilizada, cada vez mais distante do seu ideal. Então busca-se uma coisa que se torna cada vez mais irreal e insatisfatória. Então é muito interessante essa abordagem, esse pensamento e este livro que estamos lendo aqui do Tim Keller. Ele fala muitas outras coisas, ele vai falar sobre a ironia do idealismo pessimista, ele vai falar sobre como nós desejamos a pessoa certa, né? Será que nós nos casamos com a pessoa certa? E qual a solução para isso, né? Aí ele vai tratar que nós não casamos com a pessoa certa. Nós casamos porque não existe essa pessoa certa nesse nosso imaginário, né? Nós casamos com uma pessoa que ela pode se tornar alguém espetacular, alguém maduro, alguém que glorifica a Deus.
mas Deus quer usar as nossas vidas para isso, da mesma forma que o contrário é verdadeiro nesse relacionamento, né? Então esse livro é muito bom, continue lendo, tá bom? Eu só quis dar assim uma pincelada aqui em algumas coisas. E semana que vem, se der tudo certo, eu fizer o vídeo, mas eu quero, né, continuar fazendo, nós vamos para o capítulo 2, o poder para o casamento. E aí ele traz um versículo de Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que isso significa e qual as implicações desse texto, dessa palavra para a nossa vida diária? Então, nós vamos ler assim, né? Vamos trazer uma pequena devocional do capítulo 2, o poder do casamento. Valeu, obrigada por você me acompanhar até aqui, espero que tenha sido útil, espero que você e eu vivamos mais na busca pelo cumprir o dever do que a busca pela felicidade, visto que, pelo que nós estudamos aqui, cumprir o dever é um melhor caminho do que essa busca desenfreada por satisfazer os nossos afetos. Vivemos num tempo de afetos, né? Alimentação afetiva, relacionamentos afetivos, e os afetos foram criados por Deus, mas eles podem nos enganar demais, porque eles são muito voláteis, eles são muito instáveis. Por isso que nós precisamos de Deus e do dever e da sua palavra para nos colocar com os pés no chão. Deus abençoe sua vida, muito obrigado por você me acompanhar até aqui e até a próxima.